Fala pessoal, beleza? Esse é o canal Hora Vet e eu sou o Valdir. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu queria primeiramente pedir desculpas por não ter conseguido postar vídeos na última semana. Eu estava fazendo alguns ajustes aqui e para que o vídeo de hoje pudesse ser com a melhor qualidade possível, ok? Bom, o vídeo de hoje nós vamos entrevistar a médica veterinária Karina Dorta da Silva, minha irmã. Como estamos com a pandemia de Covid, então essa entrevista foi feita de maneira remota, tá bom? Fiquem com a entrevista e muito obrigado a todos. Hoje começamos com a série de entrevistas, começando com a convidada Karina Dorta da Silva, minha irmã, que se formou na FESB em 2004 e atualmente atua como veterinária das zoonoses do município de Várzea Paulista, quando ingressou em dezembro de 2007. Correto? Correto, mas eu ingressei primeiro como agente de controle de zoonoses e depois, em 2010, como médica veterinária. Bom, vamos começar com as perguntas. Cá, na faculdade, como foi? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou assim na faculdade? Se o que você esperava foi aquilo mesmo, se não foi? Quando você decidiu fazer veterinária? Conta pra gente. Então, desde pequena, né, a gente sempre teve muito contato com os animais. Como você mesmo disse num vídeo anterior, nossa avó tinha um sítio aqui em Campo Limpo, e nós sempre tivemos contato com, principalmente, animais de grande porte. E eu sempre fui apaixonada por cavalos. Então, na verdade, eu queria fazer veterinária para ser médica veterinária de cavalos. A maior dificuldade era muito estudo, distante da família, distante de todos, né? A família longe, tinha que estudar o dia todo, morar com pessoas que eu nem conhecia. Então, essas acho que foram as grandes dificuldades. Sim. E foi mais do que eu esperava, né? Sempre supriu minhas expectativas a faculdade, sim. Realmente, morar fora é um desafio, por mais que eu tenha ficado pouco tempo. Eu fiquei mais tempo do que você, né? Sim, Assim, fiquei morei 10 com meses. pessoas maravilhosas. Tinha as dificuldades, porque cada um tinha uma formação, uma criação diferente. Mas, assim, a maioria das pessoas que eu morei foram pessoas bem maravilhosas mesmo. Mas tinha dificuldades. Nós éramos jovens, não tínhamos como eu vou te dizer, um tato ali de cuidar de uma casa, ter que estudar, ter que fazer comida. Tinha que um cuidar do outro, na verdade, né? Nós ali com 18, 19 anos, um cuidando do outro. Um ficava doente, a gente levava um ao outro ao médico. Era bem isso. Eu acho que faz a gente amadurecer bastante. Depois, no último ano, eu morei sozinha, né? Foi em torno de 8 meses, porque depois era estágio obrigatório, eu já não fiquei mais lá. Aí eu morei sozinha. E assim, também tive as dificuldades de morar sozinho. Eu que tinha que fazer tudo. Quando você tinha uma pessoa morando com você, um ajudava o outro. Agora, morar sozinha era fazer tudo. Mas eu acho que eu amadureci bastante com essa questão de ter morado fora, né? Ah, sim, com certeza. E morar sozinho também traz algumas. Pelo menos o que eu senti. Por mais que tenha sido pouco tempo, traz muitas responsabilidades, porque, por exemplo, se você não descongelar sua comida, você vai ficar comendo miojo a semana inteira, mas Sim. também traz algumas liberdades, né? Estágio obrigatório, onde você fez? Eu fiz no Boticão, aqui em Campo Limpo Paulista, com a doutora Silvia, o obrigatório. Mas eu fiz outros estágios, né? Que eu iniciei estágio desde o meu primeiro ano da faculdade, com o doutor Rodrigo Tim. Eu fiz na Vigilância Sanitária de Campo Limpo Paulista, com a doutora Marta Ramos, uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu me espelho nela até hoje, uma super profissional.
Fiz algumas campanhas de vacinação, por exemplo, aqui em Campo Limpo e no município de Bom Jesus dos Perdões eu fui fazer. E depois eu fiz bastante tempo também estágio não obrigatório e o obrigatório na doutora Silvia do Boticão. Sim. Fala pra gente o quão importante é o estágio desde o primeiro ano, ou que seja um pouquinho mais tarde, mas desde o início da faculdade, o que você sentiu? Você aprende muita coisa fazendo estágio, porque assim, a teoria é legal você saber, eu acho que é bem bacana, você tem que saber sim, mas a prática é incrível, porque eu fiz o estágio, né, todos os anos desde o início, e quando eu me formei eu já estava empregada, né? Inclusive no Boticão, ela me convidou para trabalhar lá, porque eu já sabia das minhas habilidades de ser estagiária desde o início da faculdade. Então, eu já sabia fazer bastante coisas na prática. Ah, sim, com certeza. Além disso, você já fica acostumado com a pegada daquela clínica, né? Quando você acaba fazendo o Sim, estágio obrigatório lá. sim, sim. Faculdade, festas, como era a convivência com colegas, como os professores. Conta um pouquinho pra gente. Eu ia nas festas da fantasia, todas. Essas eu fui em todos os anos, né? Eram muito boas, né? E a convivência com os colegas normal, né? Até porque nós tínhamos que ficar juntos o dia todo. Era curso integral que eu fiz, então assim, era o dia todo. É como numa família, um dia tá todo mundo de boa, um dia tá todo mundo brigando, um dia tem um bem, outro dia tem um outro que tá mal. É como uma família. Partindo para a parte da profissão mesmo. Você falou que você Sim. entrou direto no Boticão e depois, como foi? É, dificuldades na atuação como veterinário. Na verdade, sim, o meu sonho era ser veterinária de cavalos. Mas aqui na nossa região é muito complicada essa parte de animais de grande porte. Tem poucos, e os que têm, muitas vezes os práticos acabam, né, tentando tratar dos animais antes ali e tal. Então, assim, daí eu parti para a clínica de pequeno porte. Trabalhei no Boticão quase uns 8 meses aproximadamente à noite. Eu era plantonista à noite e final de semana, um sim, um não. Então, assim, eu aprendi muita coisa porque eu trabalhava sozinha. Então, eu tinha que fazer e fazer. Então, chegava animal atropelado, envenenado, animal para sutura, filhote com virose. Então, assim, eu aprendi muito trabalhando à noite. Depois disso, eu montei um consultório no bairro São José, em Campo Limpo Paulista também. Uhum. Fiquei em torno de uns 8 meses também. Foi quando a dona Carmelita da Belas Aves me convidou para montar um consultório lá dentro da loja dela. E eu fiquei em torno de um ano e meio mais ou menos. Aí eu resolvi montar uma clínica. Quando eu montei a clínica, na mesma semana, eu havia prestado um concurso há quase 2 anos atrás, mas para agente de controle de zoonoses, mesmo sendo formada já veterinária. E eu tinha ficado em terceiro lugar deste concurso. Os 2 primeiros haviam sido convocados, e na semana que eu abri a minha clínica, eu fui convocada para trabalhar no município de Várzea Paulista. E assim, era uma decisão muito difícil, e eu fui para o concurso. E fiquei com a clínica, ainda tentei, mas assim, era impossível fazer 2 trabalhos bons ao mesmo tempo. Ou eu Ah, trabalhava sim. bem na clínica, ou eu trabalharia nas zoonoses, né? Então, assim, eu entrei em 10 de dezembro de 2017 nas zoonoses como agente de controle de zoonoses. Nisso saiu um concurso para médica veterinária. Também fiquei em terceiro lugar. A primeira foi convocada, mas ela já era de lá. A segunda, que era do Rio de Janeiro, e eu tinha a expectativa de que ela não viesse. Ela veio, e mesmo assim eu fui convocada na última semana de vencer o concurso. E a veterinária acabou ficando só 3 meses e foi embora. E eu estou desde 2010 como médica veterinária das zoonoses até hoje, né? Gosto muito do que eu faço. Assim, apesar da mudança, né, de
de animais de grande porte para zoonoses, gosto muito de trabalhar na saúde pública. E como foi o primeiro caso que você pegou? Eu lembro bem que teve alguns casos de esporotricose. E aí eu lembro que você ficou que nem doida, começou a Sim, aparecer um e outro e outro e outro. E sim. como que você conseguiu lidar assim? Porque é uma doença que, como eu posso dizer, ela não tá Nova. E não está no nosso dia a dia, né? exatamente. Foi assim, foi um gato que foi levado ao setor, eu não estava nesse dia, e no dia seguinte eu fui trabalhar normalmente e o gato estava lá. O meu coordenador, que é o Éder, acabou retendo esse animal, até pelas condições que ele estava, com muitas lesões na face. E eu, quando cheguei, até pensei em carcinoma, mas estava muito estranho. E assim, como eu não estou em clínica há mais de 13 anos, eu sempre tenho duas pessoas, aliás, três, que me ajudam muito. Duas aqui da nossa região, que é o Dr. Rodrigo Tim, que tem clínica aqui em Campo Limpo Paulista, a doutora Bianca Espeleta, que trabalha em Várzea, numa clínica, e a doutora Carlos Toreiro, que é minha amiga pessoal, né, que eu fiz a faculdade com ela, que tem uma clínica em São Paulo, mas que eles me ajudam muito, principalmente quando eu tenho algumas dificuldades em relação à clínica. Então, eu procurei a Bianca, né, neste dia, com a foto do animal. E aí ficou bem característico na foto do animal um nariz de palhaço, que é uma das características da doença. Então, assim, quando ela viu, ela me ajudou a diagnosticar. E aí eu comecei, com a ajuda dela, e comecei a procurar, pesquisar, estudar, né, sobre o que era a doença, como tratar esses animais. Nós tentamos tratar esse animal por um período, mas no final teve que se fazer eutanásia, porque ele não ficou bem, mesmo tomando o medicamento corretamente todos os dias. A pessoa havia falado que não era dela, que o animal era de rua, mas depois de um tempo nós ficamos sabendo que o animal era dela, sim. E depois começaram a surgir outros casos, e aí a gente foi amadurecendo, né, e trabalhando. Nesses casos a gente já começou a fazer buscas ativas em volta, né, do domicílio desses animais, e aí a gente começou a descobrir outros casos novos em meio à vizinhança. E aí todos foram tratados, alguns com sucesso e outros não. Sim. E a gente conseguiu um amadurecimento bem grande na esporotricose, porque nós fomos o primeiro município aqui da região, né, do aglomerado urbano de Jundiaí, a ter os primeiros casos. Sim, tem temas, né, bem relevantes como a raiva, que a gente faz um trabalho bem bacana em Várzea, e a gente pode estar comentando sobre ele numa próxima entrevista. Com certeza. Não só raiva, também temos aí a. Sim, outras doenças, é que o nosso programa de raiva, ele é bem bacana, nós trabalhamos, assim, redondamente com o que pede a Secretaria de Estado de Saúde, né, então o nosso programa é bem bacana mesmo, e aí eu posso estar falando sobre ele numa próxima entrevista. Com E aí o certeza. que você me perguntou na questão de o que mais marcou, que, né, assim, não é um caso específico, mas assim, todos os dias a gente conhece pessoas novas, casos novos, histórias novas, e muitas vezes você vai para uma denúncia e chega lá, não é nada daquilo que está escrito ali na denúncia, na ficha, né? E você acaba entendendo a pessoa também, que está passando por aquela situação que muitas vezes está com alguma dificuldade. Não é só a questão única ali. Por exemplo, uma mordedura. Eu vou lá para verificar uma mordedura. O animal dela mordeu alguém. Agora, se eu chegar na casa da pessoa, ver que eu já tive um caso em Várzea, né? Você falou aí na hora, eu não lembrei, mas assim, bem. Eu não consigo ir até a casa de uma pessoa, mordedura. Eu vi a senhora com uma lesão, uma úlcera na perna, por ela ser diabética, imensa. E assim, eu não consigo ir lá ver o animal dela e não olhar para a pessoa que está ali. Eu acho que saúde pública é isso, é você ir para ver uma coisa e você ver em torno o que está acontecendo também. Aí, imediatamente, eu falei para ela que comunicaria a unidade básica de saúde do bairro dela,
para ela ter um acompanhamento. E foi o que eu fiz. Eu saí de lá imediatamente, eu fui até a unidade, conversei com a enfermeira e ela, no dia seguinte, já foi fazer a visita dessa pessoa. Então, assim, você tem que ver como um todo, não apenas aquilo que está naquela ficha, aquilo que está na demanda do seu serviço. Sim, eu acho que antes de você ser um veterinário ou um estudante de veterinária, né, um veterinário responsável pela saúde de um município, como no seu caso, Sim, a gente é cidadão e a gente é ser humano, né? Então a gente tem que sim, pessoas com um olhar de ser humano, não aquele olhar sim. técnico que, né, muito. Apenas olhar técnico. Eu acho que tem que ter os dois, entendeu? E nesse quase 13 anos, eu fiz muitas amizades com moradores mesmo, com pessoas que têm uma enorme consideração pela gente, que tem até amizade mesmo eu fiz com pessoas que eu fui para atender uma demanda e acabei me tornando amiga. Sim. Bom, vamos encerrando por aqui para não prolongar muito o vídeo. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Ká, por se disponibilizar a ceder o seu tempo, contar um pouquinho da história da faculdade, da profissão, e também agradecer ao Cadu, que deu suporte técnico aí do lado do seu lado, né? Sim. Eu que agradeço, né, a oportunidade de ser a primeira entrevistada do seu canal e agradeço você e ao Cadu que me ajudou também com o suporte técnico, porque se não fosse ele eu não ia conseguir. Sim. E é isso. Eu agradeço a todos e que todos continuem seguindo o seu canal. E a gente tem muita coisa bacana para falar também nas próximas oportunidades. Com certeza. Tem bastante tempo Sim, e muita coisa para falar. bastante, demais. Tá bom? Tchau, Ká. Beijo. Tchau. Beijo, Ju. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, dar like no vídeo e comentem o que vocês querem para os próximos vídeos.